Para os alunos, neste vídeo nós vamos abordar o capítulo de flexão. Vamos apresentar a formulação da flexão, das tensões de flexão para uma viga prismática reta feita de material homogêneo e submetido ao esforço que chamamos de momento fletor. Aqui temos um exemplo de uma viga de uma ponte rolante submetida a uma força correspondente à carga que essa viga transporta. Para uma viga biapoiada, né, vamos adiantar aqui que as tensões, devido à carga vertical, nós temos tensões de tração na parte inferior da viga e tensões de compressão na parte superior. Se o material for um material frágil, como no caso dessa peça de concreto, podemos observar que as tensões de tração provocam o início da ruptura por tração, né, na parte inferior da viga. Então a gente percebe aí a formação de trincas na vertical, transversal ao eixo da barra. A ruptura, né, se o ensaio for até a ruptura, a gente percebe que a partir do início na parte inferior, a gente tem o colapso da viga por tração. Percebemos aí também, de uma maneira sutil, o esmagamento na parte superior da viga por conta da região comprimida. Então nós vamos considerar uma viga de seção genérica. Essa seção, por exemplo, aí, aproximadamente trapezoidal. Neste exemplo, o eixo vertical Y coincide com o eixo de simetria. O momento atuante, né, o momento M, em torno do eixo Z. Então nós temos uma definição do sistema de eixos aqui, né? Eixo Y vertical, eixo Z horizontal, o eixo de simetria, eixo Y, em torno do eixo Y, e o momento atuante em torno do eixo Z. Considere as linhas horizontais e verticais que, após a deformação causada pela flexão, nós teremos uma curvatura. As linhas longitudinais, elas apresentarão de maneira encurvada. Entretanto, as linhas verticais, elas vão permanecer retas, apesar de se inclinarem conforme a curvatura. Então a gente percebe que o momento M, né, como foi mostrado anteriormente, né, que o momento M provoca tração na parte inferior, compressão na parte superior quando o momento atua dessa maneira. A gente percebe também as linhas que inicialmente eram paralelas, elas tendem a se afastar na parte inferior, essas linhas verticais, e se aproximar na parte superior, indicando esse efeito da tração e da compressão. Observe que em alguma região intermediária desta seção, nós vamos ter linhas que vão se deformar, vão apresentar deformação muito pequena, e nós vamos ter uma região que a gente vai chamar de superfície neutra, onde não vai ter deformação nenhuma. Tá? Observe também que as linhas longitudinais, elas vão ter uma diferença de comprimento, né? Por exemplo, o alinhamento A', B' é maior do que o alinhamento AB depois da deformação. Antes da deformação eram iguais, né? Então agora a gente vai ter essa situação por conta da região de tração que alonga as fibras inferiores, e na região de compressão a gente tem uma contração das fibras superiores. Nessa figura aqui eu quero destacar que, de maneira aproximada, eu terei uma barra com uma curvatura que lembra um arco de um círculo, e o centro desse arco de curvatura aqui no ponto C. Então vamos definir um raio ρ, que está aqui na lateral, como sendo a distância desse centro de curvatura até a superfície neutra,
né, que a gente vai chamar de linha neutra, nessa vista lateral. Se eu destacar, conforme essa linha pontilhada aqui, uma distância y, né, então eu terei um raio ρ menos y, né, destacando a linha pontilhada da viga. Tá? Essa distância y será a distância de estudo para a dedução da tensão num certo ponto, que coincide com essa linha pontilhada. Então, matematicamente, podemos escrever que o comprimento L dessa linha contínua que passa na origem, né, é o raio ρ vezes o ângulo θ formado pelas linhas tracejadas aqui. Então L é igual a ρθ. Para o raio ρ menos y, essa distância agora até a linha pontilhada que se encontra na viga, né, a distância ρ menos y, nós teremos um comprimento L' ρ menos y vezes θ. O alongamento ou encurtamento, né, a variação do comprimento desse alinhamento que antes da deformação eram iguais, então após a deformação nós temos um delta igual ao comprimento final L' menos o comprimento inicial L. Então delta será dado por, substituindo L', né, por ρ menos y vezes θ menos ρθ. Né? Só para lembrar, ó, L é ρθ, L' é ρ menos y vezes θ, então teremos esta definição. Como lá do capítulo 2, capítulo de deformação, a deformação normal εx é um delta sobre L, a variação do comprimento dividido pelo comprimento original, então, né, nós temos aqui menos yθ sobre o comprimento L igual a ρθ. Então, cortando o θ aí no numerador e no denominador dessa fração, nós teremos que εx é igual a menos y sobre ρ. Tá? Esta relação indica que a deformação normal longitudinal ε depende da localização y, num certo ponto em análise. Assim, podemos dizer que a deformação longitudinal ε varia de forma linear, né, conforme a distância y em relação à origem, né, que está destacada na seção transversal. Se y for igual a uma dimensão dessa linha contínua até a borda superior, que eu vou chamar de C, então a deformação máxima é um C sobre ρ. Tá? Tem uma figura aqui que mostra direitinho essa dimensão C aqui, ó, da seção transversal. O y até um certo ponto intermediário e o C é a maior distância desse eixo Z, né, até a borda superior é a maior distância, então essa dimensão C está sendo aplicada aqui, olha, fazendo y igual a C, a deformação máxima vai ser C sobre ρ, já que as deformações são lineares, então se o y for o maior possível, a deformação ε será a máxima. Então, usando as duas relações anteriores, a gente tem que uma deformação numa região qualquer é menos y sobre C vezes a deformação normal máxima, vezes o ε máximo. O negativo aqui é porque na parte superior dessa linha contínua aqui, coincidente com o eixo Z, será compressão, nós teremos compressão. Negativo associando com compressão. Então, aplicando a lei de Hooke, né, sigma é igual a E vezes epsilon, porque o material se comporta elasticamente. Então, vamos multiplicar o módulo de elasticidade em ambos os lados da igualdade. Então, nós vamos ter que a tensão X, na direção de X, é igual a menos Y sobre C vezes a tensão máxima, né? Ou seja, o que a gente viu em termos de deformação, pela lei de Hooke,
também vamos fazer a mesma consideração para as tensões. Então, as tensões têm sua distribuição de forma linear, como a gente observa aqui nessa vista lateral da viga, numa seção interna. Então, σm, a tensão máxima, está sendo demonstrada aqui na região de compressão, para o momento interno. Tá? Então, numa distância y, a gente tem uma tensão sigma atuando, uma força, né, atuando nesse elemento de área dA. Né? Então, a tensão sigma corresponde a essa diferencial da força dividido pelo elemento diferencial de área dA. Bom, se a gente considerar todas as componentes de elemento dF atuando nas respectivas áreas dA, em toda a seção, né, nós vamos ver que integrando, né, essa força dF, que é um σx dA, né, e substituindo o σx pela equação deduzida lá, menos y sobre c vezes a tensão máxima, nós podemos igualar a zero, porque a seção está equilibrada, nós temos uma região submetida a tensões de tração, né? Por exemplo, abaixo de uma linha, acima de uma linha nós temos tensão de compressão, então esse somatório será igual a zero. Então chegamos nessa expressão, onde a tensão máxima e a distância, né, são valores diferente de zero. Então, para essa igualdade valer, né, nós temos que a integral de y dA é igual a zero. O que significa dizer que a igualdade y dA é igual a zero? Que o eixo neutro coincide com o centroide da seção transversal, lá da estática, né? Esse y barra aqui é a distância medida na vertical, né? Da posição do centroide, então nós temos que se y dA for igual a zero, y barra vai ser igual a zero, ou seja, estamos bem no centroide da seção transversal da viga. Se analisarmos todos os momentos, podemos começar de um elemento de diferencial de momento como sendo atuante em cada área, em torno do eixo Z, nós temos forças dF atuando em cada área dA com distâncias y em relação ao eixo Z, né, porque a distância perpendicular. Nós temos então que o momento é igual a uma força σx dA vezes os seus respectivos braços de alavanca. Então, nós temos que o momento será a integral de menos σx dA, né? O negativo aí é por conta de uma convenção de sinais em torno do eixo Z, de como que o momento vai estar atuando. Então, substituindo no lugar de σx a equação que a gente demonstrou anteriormente, aquela que diz que as tensões variam linearmente com a tensão, ou seja, o que está entre parênteses, menos y sobre c, sigma máximo, né, nós temos essa equação para ser desenvolvida, tirando os valores constantes da integral, que é a tensão máxima e a distância c, fica na integral, né, y² em dA, né, isso tudo igual ao momento atuante na seção transversal. Nós temos que, do estudo da estática, a integral de y² em dA ao longo de toda a área da seção transversal é a definição do momento de inércia desta seção. Então, isolando σm, a tensão máxima, vai ser o momento fletor interno vezes a dimensão c, que é a distância maior possível a partir do centroide, dividido pelo momento de inércia. Uma tensão calculada num ponto qualquer de cota y em relação ao centroide poderá ser dada então por menos m vezes y sobre a inércia i. Tá? O negativo aqui por conta da equaçãozinha que
que a gente viu anteriormente, carrega aqui o negativo dessa equação. É interessante notar que essa equação, de uma maneira mais genérica, né, que tem o negativo, né, ela faz todo sentido, uma vez que se y for um valor positivo acima da linha neutra, né, acima do centroide, e o momento fletor for positivo, né, nós vamos ter uma tensão sigma negativa, indicando que trata-se de compressão. Tensão de compressão, acima, para uma viga bem apoiada, que tem um momento fletor positivo, né, as tensões acima da linha neutra vão dar sempre um valor negativo, indicando compressão. Se y for igual a zero, ou seja, no próprio centroide, a tensão vai ser igual a zero, nós estamos falando da linha neutra. Se y for abaixo da linha neutra, abaixo do eixo Z, nós teremos uma cota y negativa. Se o momento fletor for positivo, né, então nós vamos ter uma tensão positiva indicando tração. Tá? Recomendo que vocês façam o mesmo tipo de análise de sinal, considerando agora, por exemplo, o momento fletor negativo, como numa viga engastada e livre. Bom, aplicando as equações num exemplo, onde eu tenho uma viga B apoiada com carga distribuída uniforme, a viga tem 6 metros de comprimento, uma carga distribuída de 5 kN por metro. A seção transversal é uma seção do tipo I, né? Então nós estamos falando de uma viga de aço, né? Alguma liga de aço, com essas dimensões de espessuras de chapa, altura, largura. As etapas são as seguintes. Primeiro, né, lá da estática, eu tenho que saber desenvolver o gráfico de momento fletor, para que eu possa utilizar o momento numa seção específica, ou o momento máximo, se for pedido o momento máximo da viga, né? No caso aqui, o momento máximo se encontra no meio do vão, né, na posição x igual a 3 metros, e o momento máximo é de 22,5 kN vezes metro. Com os dados da seção transversal e aplicando o teorema dos eixos paralelos, temos que o momento de inércia em relação ao eixo na qual ocorre a flexão, que é o eixo que está na horizontal, a gente tem 301,3 vezes 10 a menos sexta metro a quarta como a propriedade geométrica momento de inércia. Então a tensão no ponto B, que é o ponto de encontro das duas chapas, vai ser o momento fletor máximo, né, naquela seção x igual a 3 metros, vezes a cota do centroide até o ponto B, que é 0,150 metros, é só ver aqui, ó, 150 milímetros, passando para metro, né, do ponto C de centroide até o ponto B, 150 milímetros, dividido pelo momento de inércia da seção transversal, 301,3 vezes 10 a menos sexta metro a quarta. A tensão máxima agora a ser calculada, que vai ser a tensão na borda, né, mais extrema, então eu tenho que somar 150 milímetros mais 20 milímetros, né, da espessura da chapa para chegar na borda, tanto na borda superior quanto inferior, né. Então a gente tem o momento 22,5 vezes 10 ao cubo newton vezes metro, multiplicado por 0,170 metros, aqueles 170 milímetros que a gente acabou de analisar, da distância do centroide até o ponto, em análise, dividido pela inércia, que é 301,3 vezes 10 a menos 6 metro a quarta. Então esse resultado aqui vai ser 12,7 MPa. Tá? Então a tensão em B é negativo, compressão, 11,2 MPa. E a tensão máxima que está sendo avaliada em módulo, né, que a gente tem valores iguais na parte inferior da seção e na parte superior, porque as distâncias de 170 milímetros em relação ao centroide da parte superior até o centroide, da parte inferior até o centroide, é o mesmo valor, tá?
Então, essa tensão máxima ela pode ser positiva na parte inferior dessa viga, 12,7 positivo, pode ser negativa, né, na parte superior da viga, indicando compressão. Representando a distribuição de tensões e os valores nessa distribuição de tensão, né, a gente tem aqui os valores 12,7 e 11,2, e no centroide, né, corresponde à linha neutra, o valor nulo, e a distribuição de tensões devidamente representada. Observe que aqui as setinhas indicam compressão na parte superior, toda a parte superior acima do eixo Z, e na parte inferior nós temos tração. Nesse problema, nós não precisamos nos preocupar com o cálculo do centroide, uma vez que nós temos simetria em torno do eixo de flexão, o eixo horizontal, mas na hipótese de uma seção não simétrica em relação ao eixo horizontal, em relação ao eixo de flexão, nós teríamos que calcular o centroide, porque a definição da posição do centroide nos mostra a posição da linha neutra. Então, quando a gente for traçar a distribuição de tensões de forma linear, né, essa função linear da distribuição de tensão tem que passar no ponto de tensão neutra. E também teríamos uma diferença na parte tracionada e comprimida em termos de valores máximos, porque a distância do centroide, se for diferente, né, no extremo superior e também do extremo inferior, nós temos que fazer o cálculo das porções máximas de tracionada e porção máxima que é comprimido, na região máxima de tração e máxima de compressão. Então, se fosse uma seção trapezoidal, uma seção do tipo T, ou qualquer outra seção que não tivesse assimetria em relação ao eixo horizontal, né, uma etapa adicional na resolução desse problema seria a obtenção da posição do centroide da seção transversal da viga. Bom, então, com isso a gente faz a demonstração da formulação básica da flexão para uma viga que se encontra dentro do regime elástico linear. Até a próxima.